Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Nico Rosberg, o piloto alemão que bateu de frente com Lewis Hamilton na Mercedes, um cara que tem muita gente que odeia. Eu pessoalmente sou muito grato ao Rosberg por ter transformado 2 temporadas de domínio da Mercedes em algo muito divertido de se acompanhar. Eu pelo menos adorei ver a temporada de 2014 e 2016. Eu acho que o fato do Rosberg ter batido de frente com Hamilton deixou essas temporadas melhores. E eles protagonizaram duelos fantásticos dentro de pista, né? Algo que não acontece, por exemplo, com o Hamilton e o Bottas. Eu não me lembro de um duelo que chegasse aos pés do que os dois ali, o Rosberg e o Hamilton, fizeram assim no Bahrein em 2014, no Canadá em 2014, como fizeram, por exemplo, na Austrália, na Áustria, né, em 2016. Essa coisa deu o que falar, né? E assim, a gente sabe que foi uma rivalidade bem legal que a Fórmula 1 teve, bem subestimada, mas o Rosberg, a meu ver, ele já mostrava ser um piloto muito talentoso antes dessa parceria com o Hamilton. Ele já mostrou isso já na Williams, né? Ele teve um começo de Fórmula 1 difícil, mas por anos carregou nas costas essa tradicional equipe no momento de vacas magras, né? Se bem que a Williams não tá muito melhor hoje em dia, se bobear até pior do que aqueles anos que o Rosberg estava lá, né? Mas até o fato de o Rosberg ser um piloto muito melhor do que os que passaram pela Williams recentemente, né? Você pode tentar abrir uma exceção pro Russell, mas enquanto o Russell não ganhar um título, né? Não fizer algo assim da proporção que o Rosberg fez lá na Mercedes, por exemplo, em 2016, né? Eu não consigo colocar ele acima do Rosberg. Ele pode até ser um talento maior, não sei, né? Mas o Rosberg para mim é muito bom, entende? Ele é aquele piloto que assim que as pessoas têm que entender o que ele fez na categoria desde o início dela. Vale lembrar que ele é um cara que foi campeão da Fórmula 2, né? Na época GP2 no ano de estreia, né? E assim, ele foi trazido para Williams em 2006, todo mundo tratava ele como o talento para a Fórmula 1. E ele começou bem, né? No Bahrein em 2006, na primeira corrida dele, ele não só pontuou, chegando na 7ª posição, e vamos lembrar que o carro que ele estreia na Fórmula 1, o FW28 da Williams, era um carro ruim. Era um carro que ficou muito abaixo da crítica, até para seus momentinhos, né? Aerodinamicamente não era tão ruim assim. Por exemplo, em Mônaco, o Mark Webber classificou em segundo, né? E na Alemanha, o Mark Webber chegou a lutar por pódio, mas nos 2 corridas ele teve problemas mecânicos que impediram resultados fortíssimos para o Webber. Mas a questão é, a gente tem ali no FW28 um carro que era o primeiro fora da parceria da BMW em anos, né? E ele saiu do motor BMW para o Cosworth, então não haveria muito como pontuar regularmente nesse carro. Só que o Rosberg pontuou no Bahrein e só voltou a pontuar nessa temporada no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. De resto, ou bateu ou não conseguiu fazer bons desempenhos, entende? Ele ficou bem atrás do Webber nesse campeonato, só marcou 4 pontos, entende? Foi tratado como uma grande decepção. Em 2007, até o Grande Prêmio da Europa, ele vivia de alguns momentos. Foi bem na Austrália novamente. Melbourne, inclusive, é uma pista que o Rosberg sempre andou muito bem, né? E aí ele foi bem na Espanha, chegando em 6º, no Canadá em 10º, mas na Hungria, em 2007, ele começava a ter uma curva de evolução que começava a assustar muita gente, porque eles eram de um piloto muito inconsistente para um cara extremamente regular, que estava pontuando o tempo todo, teve uma sequência de 4 corridas seguidas pontuando, e vamos lembrar que o FW29 não era um grande carro, e ele sai de um campeonato que ele foi 17º para um campeonato que ele é 9º, né? E olha que a Williams não teve grandes saltos de desempenho, e terminou a temporada num belíssimo 4º lugar no Grande Prêmio do Brasil, ficando atrás apenas das 2 Ferraris, naquela época o Kimi Raikkonen sendo campeão, o Felipe Massa em segundo, e Fernando Alonso com a McLaren em terceiro, e nota, ele só ficou 5 segundos do Alonso, né? Em 2008, o carro da Williams, a meu ver, até piora, mas o Rosberg, ele capitaliza 2 momentos incríveis nessa temporada, né? Ele só foi pontuar em 5 corridas nesse ano, né? Ele pontua no Bahrein, né? Ele pontua na Turquia e na Europa, as 3 corridas em 8º lugar, mas teve seus 2 primeiros pódios na Fórmula 1. Na primeira corrida do ano na Austrália, se aproveitando de todo aquele caos, fez uma boa corrida e chegou em terceiro. E destaque para o Grande Prêmio de Singapura, o controverso Grande Prêmio, que o Nelson Piquet bate de propósito para o Alonso ganhar, né? Naquela maracutaia canalha, mas brilhante do Fábio Briatore, né? Porque, vamos ser sinceros, né? O cara planejou até o local da batida para obrigar a entrada do safety car. E assim, se a gente parar para pensar, foi muito cretino, mas também é brilhante. 11 homens um segredo, né? Mas assim, vocês sabiam que o Rosberg quase acabou com a vitória do Alonso? Porque naquela época, por que aquela coisa deu certo da estratégia do Alonso? Porque quando entrava o safety car, você tinha que esperar 2
voltas, os carros se alinhavam atrás do carro de segurança e aí podiam ir para os boxes fazer a troca de pneus, encher o tanque de combustível, né? E assim, o Alonso, a maracutaia é essa, ele tinha parado antes. Só que tinha alguns carros que resolveram parar e arriscar a punição. E a punição era stop and go de 10 segundos. O Rosberg foi um dos pilotos que fez isso, né? E assim, ele voltou na liderança, né? Ele fez a parada, em 10 voltas, acho que 10 ou 11 voltas, ele teria que pagar a punição. E assim, ele andou tão rápido na liderança, ele estava abrindo tanta vantagem, que ele voltou acho que uns 3 segundos atrás do Alonso. Em mais uma ou duas voltas, o Rosberg teria voltado à frente do Fernando Alonso e teria vencido o Grande Prêmio de Singapura. Acabou em segundo, mas foi uma corrida em que o Rosberg, quando estava de cara para o vento, estava voando e quase que ele atrapalhou com a maracutaia do século da Fórmula 1, né? Em 2009 não teve vitórias nem pódios para Nico Rosberg, até porque não venceu ainda na Fórmula 1, vamos devagar, mas ele pontuou em 11 das 17 corridas, o que foi um número bem impressionante, e terminaria aquele campeonato em sétimo, marcando 34,5 pontos. Vamos lembrar que ele pontuou na Malásia, né, em oitavo, mas aquela corrida teve pontuação pela metade, porque não alcançou 75% das voltas, né? Aí ele só ganhou meio ponto ao invés de um, né? Então, ele fez essa pontuação que foi muito expressiva, até porque foi toda a pontuação da Williams no campeonato. O Kazuki Nakajima, o companheiro dele, nem pontuou, né? E assim, esse desempenho dele fez com que a Mercedes, que assumiria o comando da Brown, oferecesse a ele a vaga, né, de piloto, e ele seria companheiro de nada mais, nada menos que Michael Schumacher, voltando de 3 anos de aposentadoria, mais de 40 anos, mas ninguém estava preparado para o que o Rosberg iria fazer. Todo mundo imaginava que mesmo velho, o Schumacher iria colocar o Rosberg no bolso, porém fez uma temporada em 2010 fantástica, só ficou atrás dos carros da frente, né, que a gente fala ali da Ferrari, Red Bull e McLaren, que eram as 3 equipes que dominavam a Fórmula 1 naquela época. Em 2010, destaque que ele conseguiu marcar 142 pontos, né? Ele marcou quase o dobro de pontos do Michael Schumacher, teve 3 pódios, né, na Malásia, na China e na Grã-Bretanha. Foi um ano muito bom e poderia ter pontuado até mais. No Japão, por exemplo, estava brigando por um 4º lugar. Então, assim, foram várias corridas, o Rosberg mostrando muita solidez, um cara extremamente constante, rápido em classificação, bom em ritmo de corrida. Em 2011 o carro da Mercedes deu uns passos para trás e nesse ano o Schumacher incomodou bem mais o Nico Rosberg, mas novamente sempre pontuando regularmente, sempre conseguindo bons resultados. Ele conseguiu 86 pontos, marcou uns pontos a mais que o Schumacher, menos, né? Inclusive os melhores resultados daquela temporada foram do Schumacher, um 4º lugar no Canadá, né? Teve mais uma corrida que foi 4º lugar também, né? Mas de qualquer maneira, assim, o Rosberg novamente ele conseguia pontuar regularmente e ajudar a equipe, né? E só ficou atrás dos 6 carros das equipes mais fortes. Em 2012 teve a presença da Lotus, que complicou um pouco a vida dele, mas ele teve 2 pódios e um deles a primeira vitória dele. Uma das vitórias que eu mais fiquei feliz na Fórmula 1, porque eu gostava demais do Rosberg naquela época, né? Por tudo que ele tinha feito na Williams, por tudo que ele estava fazendo na Mercedes, eu falei, esse cara merece uma vitória, né? Pô, se ele tiver a chance, ele foi pole, né, naquela corrida na China, né? E assim eu fiquei, né? Acho que, se não me falha a memória, foi a primeira pole da carreira do Nico Rosberg, né? Que lá em 2009, 8, 7, a gente tinha lá aquelas situações de pilotos classificando por combustível, você classificava com a carga de combustível que você ia largar, aí tinha algumas poles ali que não faziam muito sentido, né? O Timo Glock acho que fez pole no Bahrein em 2009, mas a questão é, o Rosberg fez a pole, dominou a corrida de ponta a ponta, era até uma dobradinha da Mercedes, mas que teve problema na parafusadeira do carro do Schumacher, que mais uma vez a chance que o Schumacher perdia de um pódio na Fórmula 1, e o Rosberg ali tranquilamente ganhou o Grande Prêmio da China, e em Mônaco classificou em 2º lugar, acompanhou o Mark Webber até o final da corrida, mas termina com mais um pódio, mas foi um ano bem regular para a Mercedes, e do Japão para frente ele não pontuaria de novo, mas 2013 aí prometia um ano mais complicado, né? Porque o Schumacher saía, já não era mais o mesmo, entraria Lewis Hamilton na equipe. Então eu pensava, agora o Rosberg vai sofrer. Que nada, continuou correndo muito bem, inclusive naquele ano teve mais vitórias que o Hamilton. O Hamilton ganharia o Grande Prêmio da Hungria, mas o Rosberg ganharia em Mônaco e ganharia na Inglaterra também. Então assim, já chegava a 3 vitórias na carreira, foi em 2º lugar na Índia, 3º em Abu Dhabi, em vários momentos bateu de frente com o Hamilton, inclusive um deles no Grande Prêmio da Malásia, onde eu vi, esse Grande Prêmio teve 2 jogos de equipes que pegaram assim, um que foi o Multi-21, né, que o Mark Webber estava liderando e o Vettel contra as ordens da equipe atacou e ultrapassou, né, e o Rosberg estava atacando o Hamilton contra as ordens da equipe, né, o Rosberg estava ali fazendo várias trocas de ultrapassagem, foi uma briga bem legal, e aí começaria aquela era híbrida, onde Nico Rosberg mostrou que poderia brigar por um título, porque ele começou 2014 com a vitória na Austrália, né, naquela corrida o Hamilton quebrou
melhorou. Aí foram 4 segundos lugares consecutivos, mas em várias corridas batendo de frente com o Hamilton. No Bahrein foi uma disputa espetacular pela vitória. Aí ele venceria em Mônaco, ficaria em segundo no Canadá, essa corrida que foi bizarra, né? Foi a primeira vitória do Daniel Ricciardo, inclusive, né? Que os dois carros da Mercedes perderam o motor elétrico na mesma volta, só estava com o motor a combustão, começaram a ser os carros mais lentos da pista e ele, o Hamilton, trocando de posição o tempo todo. Era maravilhoso o Hamilton e o Rosberg, né? Acabou que o Hamilton quebrou, ele chegou em segundo mesmo com problemas de motor, que mostrava muita da combatividade do Rosberg, ganharia o Grande Prêmio da Áustria na sequência, depois ganharia na Alemanha, teve uma quebra na Grã-Bretanha que tirou a chance de uma vitória tranquilíssima para ele, né? E assim seguia, ele teve mais poles que o Hamilton naquela temporada, acho que foram 11 poles para o Rosberg no geral, e assim, só voltaria a vencer no Grande Prêmio do Brasil, né? Teve alguns azares em Singapura, mas dali para frente, Lewis Hamilton começava a sobrar na equipe, e ele chegou na última corrida 19 pontos atrás do Hamilton. Em 2014, vale lembrar que na última corrida a pontuação era dobrada, e o Nico Rosberg tinha chance de título se ele ganhasse, o Hamilton ficasse em terceiro, né? Mas o que deveria ter acontecido com o Hamilton para ele ter chance, aconteceu com ele, que era o motor elétrico ter um problema, e ele não só não conseguiu chegar em primeiro, como chegou apenas em 14º, né? Aí a gente teve 2015, né? O Rosberg, ele tem um começo de campeonato mais irregular, sofrendo até com a aproximação que a Ferrari teve naquele campeonato, né? E ele só foi vencer uma corrida lá no Grande Prêmio da Espanha, que era a 5ª etapa do campeonato. Aí venceria de novo em Mônaco, né? Foi uma boa vitória para o Rosberg, foi segundo no Canadá e venceria na Áustria de novo, né? Foi um campeonato que estava até ali bem parelho para ele e Hamilton. A distância do Lewis Hamilton era apenas de 10 pontos, mas aí dali para frente o Hamilton começava a sobrar no campeonato. Ele teve azar, por exemplo, no Grande Prêmio da Hungria, o motor estourou na Itália, a gente também teve a quebra dele na Rússia, e aí o Hamilton foi conquistando terreno. Ele podia ter adiado a disputa pelo título nos Estados Unidos, mas cometeu um erro tosco lá e acabou entregando a vitória para o Hamilton, que foi campeão. Rosberg, claramente frustrado, até jogou o boné no Hamilton naquele momento, mas encerrou o campeonato bem, fazendo uma trinca. Nas últimas 3 corridas venceu o México, o Brasil e Abu Dhabi, né? Em 2016 ele mostrava que não estava para brincadeira, ganhou nas 4 primeiras corridas, né? Ganhou na Austrália, ganhou no Bahrein, ganhou na China, ganhou na Rússia. Essas 4 vitórias, somadas às 3 que ele tinha antes, foram 7 vitórias consecutivas, igualando uma marca de Michael Schumacher. E assim, vamos lembrar que o Bottas nunca teve 2 vitórias seguidas na Mercedes, o Rosberg teve 7, né? E assim, o Hamilton ficou completamente incomodado com isso. E no Grande Prêmio da Espanha, o Hamilton foi pole, só que o Rosberg tomou a liderança dele logo na largada. Aí teve um problema elétrico com o Rosberg, ele tentou e teve a batida entre os dois. Uma das melhores corridas da Fórmula 1, maravilhoso, ver as 2 Mercedes abandonando, né? Deixando aqui um pouco do meu lado clubista, né? Só que assim, todo mundo pensava que após aquela corrida, o mental do Hamilton havia sido destruído, né? Porque, poxa, o cara tava tão atrás e com o resultado do Grande Prêmio da Espanha, o Hamilton tinha caído para terceiro no campeonato, o Raikkonen tinha passado ele. Porém, foi o Rosberg que sentiu mais aquele acidente, né? Nas corridas seguintes, né? Teríamos mais 7 corridas e o Rosberg só ganharia uma, né? Depois do início de 4 vitórias, né? Ele foi mal em Mônaco, né? Ficou apenas na 7ª posição, não teve um bom desempenho na chuva. No Canadá ficou apenas na 5ª posição, rodando ao tentar ultrapassar Max Verstappen a 2 voltas do final. Em Baku foi bem, o Hamilton foi mal na classificação, inclusive até bateu na tentativa de volta rápida dele. Na Áustria brigou pela vitória com o Hamilton. Até a última volta era um desempenho soberbo do Rosberg, que ele havia se recuperado lá de trás, estava ganhando a corrida, o ritmo dele era impressionante. O Rosberg tinha um baita ritmo de corrida, só que aí houve aquele toque na última volta, os pneus do Rosberg se desgastaram demais, a estrategista do Hamilton acabou acertando a escolha de pneus. O próprio Hamilton havia questionado que ele estava com pneus mais duros, né? Aí ele falou, né, que o Rosberg vai sofrer no final da corrida, e dito e feito, né? Na Grã-Bretanha o Rosberg ficou em terceiro, né, na corrida que o Verstappen incomodou ele pra caramba na chuva. Na Hungria em segundo, ali o Hamilton recuperaria a liderança do campeonato, né? Vale lembrar que nessa corrida até o Rosberg acompanhou com proximidade o Hamilton. Na época eu falava, né, assim, eu não tinha canal no YouTube, né, mas eu pensava, tipo, o Rosberg ficou próximo, né, assim, agora a liderança do Hamilton, ele tá comandando mais esse campeonato, mas, a meu ver, ele tá na briga. Aí teve o Grande Prêmio da Alemanha, o Rosberg teve seus problemas e acabou apenas na 4ª posição, e o Hamilton abriria 19 pontos na liderança do campeonato. Todo mundo pensava, acabou o campeonato, mas das 5 corridas seguintes, Rosberg ganharia 4. Ganhou o Grande Prêmio da Bélgica, ganhou o Grande Prêmio da Itália, Singapura, uma apresentação espetacular do Nico Rosberg. Malásia, a famosa corrida onde o Hamilton teve a quebra de motor, e assim, ele caiu para último e recuperou para terceiro. Aí no Grande Prêmio do Japão, né, essa foi a pedra, né, no Hamilton, né, porque o Hamilton estava largando ao lado do Rosberg, conseguiu roubar a pole do Hamilton por 16 milésimos, né, até 13 milésimos, até corrigindo. Vai lembrar que em Singapura o Rosberg colocou
7 décimos do Hamilton na classificação. Você vê o quão bem ele foi no Grande Prêmio de Singapura, uma das melhores vitórias dele na Fórmula 1. E assim, no Japão, quando ele ganhou, ele abriu uma vantagem muito segura para o Lewis Hamilton, que lhe permitia chegar em segundo em todas as corridas dali para frente, que ele seria campeão. 33 pontos de vantagem. E foi o que ele fez. O Hamilton ganhou as últimas 4 corridas, mas o Rosberg só teve o trabalho de administrar. Foi o que fez nos Estados Unidos, no México, no Brasil, em Abu Dhabi, e se sagrou campeão da Fórmula 1 com todos os méritos possíveis, né? Uma carreira que, ao meu ver, é fantástica, de um cara que teve a oportunidade, agarrou, lutou até o final, né? Ele é um piloto que, ao meu ver, podia ter dado mais à Fórmula 1. Eu acho que ele é um cara que, assim, tem um talento espetacular em ritmo de corrida, classificava muito bem. Ele, não à toa, teve um número de poles bem expressivo, né? Foram 30, né? O Bottas, em toda a sua passagem pela Mercedes, teve 20, né? E ele passou mais tempo na Mercedes ultra competitiva do que o Rosberg, foram 5 anos. O Rosberg, na Mercedes, que foi campeã mesmo, né? Ele só teve 3 aninhos, né? E, assim, naquele período com o Hamilton, foram muitos pódios, muitas vitórias, bateu de frente, não deixou o campeão mundial confortável como ele gostaria, né? E eu acho que isso é o mérito do Rosberg, né? Porque ele não se intimidou com nenhum companheiro na carreira dele, nem na estreia lá com o Mark Webber, que era experiente, com o Alexander Wurz em 2007, que também era veterano, com o Schumacher, com o Hamilton. É um piloto de muita personalidade que deixou uma marca bem legal na Fórmula 1. Eu sinto falta do Rosberg, acho que a Fórmula 1 sem ele perdeu um elemento fantástico, né? Que a gente só foi voltar a ter com o Verstappen, né? Com a desempenho dele lá na Red Bull, né? O Vettel ensaiou, né? Umas ameaças de 17, 18, mas o fato é que o Bottas na Mercedes foi muito fraco, né, para a Fórmula 1, né? Acho que Fórmula 1 com o Rosberg tinha algo de ver na melhor equipe uma disputa interna e assim, ter carros iguais, dois pilotos que durante um tempo tiveram níveis parecidos, né? O Hamilton é um piloto mais talentoso, ele é melhor, mas o Rosberg era um cara que assim, não perdoava erro nenhum. Então, isso foi divertido, né? Você ter aquela dúvida de saber quem vai ganhar, porque o Bottas não te dava isso. Só se tivesse muito alinhado para ele. O Rosberg não. O Rosberg era o cara que te dava dúvida, largando em segundo, largando em primeiro, você sempre tinha aquela intenção, né, cara? O Nico Rosberg é um cara que não vai perdoar nenhum erro. E eu sou um cara que gostei muito de acompanhar a carreira do Nico Rosberg. Para mim foi um dos pilotos que eu mais gostei de acompanhar assim, né, nesse período que eu assisti na Fórmula 1, desde a época do médio escalão até o momento da Mercedes. Eu acho que é um piloto que assim quis muito, mas quis muito mesmo, né, ser campeão mundial, e quando vê a oportunidade lutou até o final. E 2016 é uma das temporadas mais espetaculares que o piloto fez na Fórmula 1, porque eu acho que não só em termos de desempenho, se a gente parar para pensar, muitas temporadas foram mais brilhantes, mas aquele meio de temporada onde ele foi mal, muito piloto teria se abatido e desistido. Ele foi lá e deu a volta por cima, e ele conseguiu desempenhos assim fantásticos e deixou um piloto como o Hamilton errático, né? O Hamilton errou muitas largadas, ele claramente sentiu a pressão de um companheiro assim competitivo, e eu acredito que isso é o trunfo que o Rosberg carrega para a carreira dele, e ele fica repetindo em seus 4 ventos. É uma pena que o piloto do talento dele tenha virado apenas youtuber após 2016. Mas isso é um vídeo até um pouco longo, né? Porque é um piloto que até tem mais história para contar, porque acompanhei muito da carreira dele. Então, assim, espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Quero que vocês deixem aí sua opinião. Qual é a corrida que vocês mais gostam do Nico Rosberg, né? O que vocês acham do Nico Rosberg como piloto? Eu gostei demais de ver ele pilotando. Acho que é um cara muito subestimado e tem seu valor e seu lugar na história da Fórmula 1. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.